Olá, meus amados, beijo no coração. Boa tarde para vocês, tudo bem? Vamos ler mais um trecho da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela enche a nossa alma, alimenta, sacia, mata a nossa sede, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Vamos ler junto comigo? Abra sua Bíblia no livro de Esther. O que eu quero falar nessa tarde sobre esse tema tem a respeito sobre exaltação, né, e humilhação. E aí? Deixa aí nos seus comentários o que você acha sobre uma pessoa exaltada e sobre uma pessoa que é humilhada. O que pode acontecer com essas duas pessoas? E você que não é inscrito no meu canal, se inscreve aí no meu canal. A palavra está escrita aí no YouTube embaixo. Inscreva-se. Você aperta, vai aparecer um sininho. Você não vai pagar nada por isso. E você vai receber todas as minhas notificações, tá bom? E também tem um joinha, que é um dedinho que fica para cima. Aperta o joinha aí para fortalecer este canal. Amém? Vamos à palavra de Deus? Depois você me dá a sua opinião. Também está escrito aí, ó, comentários. Escreve nos comentários o que você acha de uma pessoa que gosta muito de humilhar os outros ou gosta de se exaltar. O que você acha? Deixa aí sua opinião, tá bom? Vamos ler a palavra? Esther, capítulo 6, versículo a partir do 6 também. Entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o rei de cuja honra o rei se agrada? Não, vou ler novamente, desculpa. Entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará ao rei para lhe fazer honra, senão mais do que a mim? Né? Ele achou que era ele. Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-lhe coroa real na sua cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. O homem eleve-no a cavalo pelas ruas da cidade, apregou-se diante dele, assim se fará o homem de quem o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixa cair de tudo que você diz. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu Mardoqueu, e levou a cavalo pelas ruas da cidade, e a pregou diante dele. Assim se fará ao homem a quem cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiada e coberta a sua cabeça. Interessante essa história. Depois aí na sua casa, se você quiser ler do 6 ao 7, ou ler o livro todo, porque é pequenininho, né? O livro de Esther não tem muitos capítulos, dá para você ler tudo e entender a história. Mas eu quero frisar mais aqui onde a gente lemos, né? É interessante, né? Amã era um dos príncipes do rei, né? Do rei Assuero. Esse rei Assuero era aquele rei que governou a Etiópia, a Índia, a Etiópia naquele tempo. E ali ele acabou se casando, né, com uma hebreia chamada Esther, que ela foi escolhida entre várias pretendentes, né, e ela virou rainha daquele país. E ela foi criada, assim, pelo primo dela. O primo dela chamava Mardoqueu. Então, o rei Assuero, ele tinha um príncipe, né, que tinha vários príncipes ali que governavam junto com ele. Um desses príncipes chamava Ramã. Esse Ramã, ele odiava os judeus. Ele fez até um decreto para poder destruir os judeus. Se você ler a história toda, você vai entender isso. Ele fez um decreto para matar todos os judeus no dia e hora. Ele odiava os judeus. Mas existia um judeu em especial que ele odiava mais, que chamava Mardoqueu, o primo da rainha Esther. Mas ele não sabia que a Esther era hebreia e não sabia que o primo dela também era primo dela, né? Então esse Ramã tinha raiva de Mardoqueu, porque toda vez que ele passava, né,
todo mundo se abaixava, se prostrava diante dele. Ele queria que todo mundo adorasse ele, né? Se prostrasse diante dele. E Mardoqueu, como ele era hebreu, ele adorava o Deus vivo, ele não se abaixava, não se curvava diante de homem algum. Então um dia a mãe ia passando e Mardoqueu não se prostrou diante dele. Só por isso ele ficou com raiva, né, de Mardoqueu e mandou construir uma forca para matar Mardoqueu. Só que ele não teve êxito nessa tramóia dele não, sabia? Antes disso, sabe o que aconteceu? Você vai dar risada, é muito interessante, eu acho muito legal essa história. Aí, o que acontece? Mardoqueu, ele trabalhava de ficar, né, na frente ali, nas escadas ali, na frente ali do palácio. É para saber notícias, né, da prima dele, né, que estava lá, que virou rainha. E também ele ficava ali. E aí o que acontece? Então, um dia, né, ele estava ali no trabalho dele, aí ele escutou dois homens planejando matar o rei, dois eunucos, ou seja, dois servos do rei, né, planejando em matar o rei. Aí ele escutou. Aí o que acontece? Ele escutou isso, aí ele pegou e mandou alguém avisar, né, a prima dele, né, que era rainha, para falar para ela, falar para o rei que dois eunucos estavam tentando tirar a vida dele. Aí chegou até o rei essa mensagem. O rei pegou e mandou, né, averiguar a história lá, era verdade, e mandou matar esses eunucos. E isso ficou escrito, porque tudo que acontecia lá era escrito, entendeu? Tudo que acontecia durante o dia, os meses, tudo era escrito. E depois era lido para o rei o que tinha acontecido, né? Aí um dia, né, Deus é justo, né? O rei perdeu o sono, não conseguia dormir. Aí mandou, né, um dos servos dele trazer, né, as crônicas, ou seja, a escritura de tudo que foi escrito, né, de tudo que aconteceu no rei. Aí começaram a ler diante do rei tudo aquilo que tinha acontecido. Aí foi lido que Mardoqueu salvou a vida do rei, porque Mardoqueu ouviu, né, os eunucos tramando contra a vida do rei. Ele fez a mensagem chegar até o rei, tal, e os eunucos foram mortos. Aí o rei, né, ouviu aquilo e ficou assim. Aí o rei perguntou, né, para o servo dele: e aí, mas me diz uma coisa, esse homem que salvou a minha vida, ele foi recompensado? Aí o servo dele falou: acho que não, senhor, não foi. Aí o rei falou: ah, não foi? Ah, tá. Aí o rei ficou ali pensando. Aí nisso, lá fora, tava o Amã querendo, né, uma audiência com o rei, querendo falar com o rei. Aí o rei tava ali pensando, aí o rei ouviu a voz de Amã, né, lá fora querendo falar com ele. Aí ele pediu para Amã entrar. Só que antes disso, Amã foi lá por um objetivo. Sabe o que ele foi fazer lá? Ele foi lá falar pro rei que ia matar o Mardoqueu, que tinha feito a forca para matar o Mardoqueu, né? Só que aí o rei ouviu a voz dele, mandou ele chamar ele. Só que aí ele entrou, só que antes dele abrir a boca e falar pro rei aquilo que ele foi lá para falar, o rei falou assim: ah, Amã, que bom que você está aqui. Me diz uma coisa, o que você faria ao homem a qual o rei se agrada muito? Só que o rei estava falando de Mardoqueu, né? Ele estava perguntando para Amã o que Amã faria ao homem na qual o rei se agradava muito, né? Aí Amã pensou que o rei estava falando dele. Ele pensou que o rei estava falando que era para ele se achava um maioral, né? Aí Amã pensou e falou assim: ah, rei, sim. Sabe o que o rei faz? O rei pega, né, esse homem,
veste esse homem com as vestes reais que o rei costuma vestir e pega o cavalo do rei, que o rei costuma a cavalgar, e coloca ele em cima e chama um dos príncipes mais especiais que tem, mais honrados que tem, e faz esse príncipe ficar na frente do cavalo, puxando o cavalo na frente, com o homem sentado em cima, nas ruas, e gritando bem alto: olha, gente, esse aqui é o homem a qual o rei se agrada. Aí, por quê? Ele falou isso pro rei porque ele pensou que o rei ia fazer isso com ele. Pensou que era ele, que o rei se agradava. Mas aí o rei falou assim: então corre, Amã. Vai lá, pega a veste, o cavalo, faz tudo isso aí que você falou, e vai lá na porta lá do palácio e pega Mardoqueu e faça tudo isso com ele. Amã teve que ir, gente, pegar a roupa do rei, vestir o inimigo que ele odiava, colocar no cavalo e sair gritando na frente do cavalo, puxando o cavalo e gritando: esse é o homem que o rei se agrada. Teve que fazer, né? Porque era a ordem real. Se ele não obedecesse, né, poderia ser punido. Então ele teve que fazer isso. Aí depois que ele fez isso, ele correu para casa dele se sentindo horrorizado, humilhado, né? Interessante. Depois você lê mais para frente, essa história é muito maravilhosa. Então o que eu quero dizer para você, a palavra de Deus também fala que os humilhados serão exaltados, exaltados serão humilhados, né? A Amã achava que era ele que ia ser exaltado, mas ele, né, quebrou a cara. Ele teve que vestir o inimigo que ele odiava, colocar no cavalo do rei e sair gritando. Teve que honrar, ou seja, ele teve que honrar, né, aquele homem que ele queria matar. Ele nem conseguiu falar para o rei a respeito da forca, não deu tempo. Então é interessante, né, como Deus é fiel. Às vezes as pessoas querem tanto ser exaltadas, né? Querem tanto se aparecer, se achar melhor que as outras. Aí humilha aquele que é mais pobre, aquele que é mais humilde. O narizinho fica de pé, empinado, se acha um maioral. Gente, um dia a nossa vida é como uma roda gigante. Um dia você tá lá em cima, outro dia você tá no meio, outro dia você tá lá embaixo. Então, para que empinar o nariz? Para que querer ser melhor do que o outro? Você tá entendendo? Para que isso? Então procure ser humilde, ter o coração bom, buscar a Deus. A gente tem que se humilhar na presença de Deus. A palavra de Deus também fala: humilhai-vos na presença de Deus, que Ele vos exaltará. Ele tem exaltação para a sua vida. Deus tem exaltação para a sua vida. Deus exaltou a vida de Mardoqueu. Entendeu? Né? E usou o inimigo dele para fazer isso. Você crê que Deus pode usar aquele que te humilha? Aquele que te humilha, Deus vai usar para te honrar. Aquele que fala mal de você, que te persegue, que quer ver a sua morte, o seu mal, Deus vai usar ele para te honrar. Ele vai ter que se humilhar diante de ti, saber que Deus é Deus na sua vida. Alabachurianta alabalás. Oh, glória a Deus. Deus vai te honrar. Aquele que está desejando o teu mal vai ser humilhado. E Deus vai te exaltar. E Deus vai usar a vida dele para te honrar. Ele querendo ou não, ele vai ter que obedecer, porque é a ordem do céu. E quando é a ordem do céu, o homem tem que obedecer. Entendeu? Quando Deus manda, nem o demônio impede. Não tem demônio, não tem anjo, ninguém impede. Quando Deus manda, o homem tem que obedecer a ordem divina. Então você aí que está sendo humilhado, né? Ninguém dá nada para você, o inimigo está tentando te matar, pois Deus vai ter que usar esse inimigo. Ele vai usar esse inimigo para te honrar. Tem uma história que eu ouvi uma certa feita de uma irmãzinha, que ela estava passando muita fome, muita necessidade mesmo. Aí o que que acontece? Né? Ela tinha filhos, aí ela foi dobrar o joelho junto com o filhinho dela e orar, né? O filhinho estava pedindo comida, ela não tinha comida para dar para o filhinho. Aí ela foi dobrar o joelho e orar a Deus com o filhinho. Aí ela tinha um vizinho que era macumbeiro, né? Aí o macumbeiro ouviu ela orando lá, pedindo a Deus que queria, né, que Deus preparasse o alimento. Aí ele lá tirou o sarro, né?
diz que serve a Deus, aí, passando fome. Eu sou rica, eu tenho tudo, tenho do bom do melhor. Mas eu vou fazer uma com essa mulher. Vou lá no mercado, eu vou fazer uma compra bem grande para ela, né? E vou chamar ela e vou entregar para ela e vou falar assim para ela, ó. O teu Deus não deu não, mas o diabo é que tá te dando essa comida aqui, ó. E aí, o que que você diz? Ele pensou isso. Aí ele foi no mercado, pegou um monte de carrinho, comprou de tudo mesmo. Compra para passar meses. Aí ele veio, né, com o carro dele, desceu, bateu lá na porta da casa da mulher. Aí a irmãzinha foi lá, abriu a porta, atendeu. Aí ele pegou e falou assim, ó. Mandou os empregados dele descer as compras do carro e falou assim, essa compra aqui é tudo para você, tá vendo? Tudo para você. Mandou os empregados entrar na casa dela e colocar, né? Era coisa que era para meses. Aí ela olhando assim, na regalada, aí ele falou assim para ela, ó, mas tem um porém, não é o teu Deus, não é Deus, o teu Deus que tá mandando esses alimentos aqui para você não, é o diabo, tá? É o diabo que fez todas essas compras aí, tá dando para você, não é Deus não. Você tem que glorificar o diabo, não a Deus. Aí aquela irmãzinha olhou para ele e falou assim, glória a Deus, Deus é tão bom, é tão bom que manda o diabo fazer e ele tem que obedecer. Até o diabo tem que obedecer quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, quando Deus quer, ele usa, até o seu inimigo vai ter que obedecer à voz de Deus e te abençoar, ele gostando de você ou não. Amém? Deixa essa mensagem no seu coração. Não temas, o Senhor é contigo, ele vai te exaltar no momento certo e vai mostrar para os seus inimigos que ele é Deus na sua vida, em nome de Jesus. Boa tarde.